Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, que estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa. Você ainda não me conhece, sou a professora Abigail Viana e vamos passar os próximos minutos juntos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre língua portuguesa. Desde já quero te convidar a participar da nossa aula. Se você ainda não sabe como, daqui a um minutinho eu te digo. Antes de te explicar como você pode participar ativamente, quero te apresentar as pessoas que estão aqui comigo hoje, me ajudando na interação desta aula. Está vendo essa jovem aí na tua tela, de preto? Muito bem. É a Brielle, ela está aqui com a gente interpretando Libras, fazendo com que esse conteúdo alcance cada vez mais estudantes. Sem ela, o meu trabalho não seria completo. Preciso dela, como de todos os seus companheiros intérpretes de Libras, que estão sempre aqui enriquecendo e abrilhantando as nossas aulas. Então, obrigada, Brielle, por estar aqui. E claro, tem aquela convidada que todo dia está aqui comigo, ela não me deixa só. O que seria da professora Abigail Viana sem a professora Kedma Santos? Bom dia, professora. E aí, professora, tudo bom? Bom dia a todo mundo. Estão preparados para mais uma aula? Eu já estou aqui esperando a sua mensagem. Inclusive, eu já começo, mandando bom dia para muita gente que está aqui. Eliabe, Gabriel, Ismael, Martim, Larissa, muita gente. Gabriel também, tem uma turma boa, hein? Estão todos atentos. E eu estou por aqui também. Maravilha saber que já tem essa turminha boa aí, pronta e esperando para responder as perguntas. Martim, feliz em você estar conosco. Nunca mais estava aqui com a gente. Eu acredito que você estuda de manhã, né, Martim? Por isso não está assistindo as aulas ao vivo. Mas sei que você acompanha no YouTube, vê a reprise. Muito bom ter você aqui, como todos os outros também. Sejam todos muito bem-vindos. Aí você que está agora assistindo pelo 22.3, disse, como é que eles estão participando? Como a professora sabe o nome dele? Simples, eles baixaram o aplicativo do Educa Recife, isso mesmo, e você pode fazer a mesma coisa, ou no seu celular, ou no seu tablet, você baixa o aplicativo e vai poder, como eles, mandar mensagem, dar o seu bom dia, responder as perguntas. Tá vendo esse QR Code aqui? Você mira a câmera do celular para ele, baixa o aplicativo e vai poder assistir as nossas aulas e participar delas. Caso você queira rever, tem dois caminhos. Às 18 horas no canal 22.3 ou pelo nosso canal do YouTube Educa Recife. E o legal do canal do YouTube é que você pode também deixar ali o seu recadinho. Tem uma estudante que sempre responde, a Carmélia. Ontem eu estava olhando, ela respondeu todas as perguntas. Na sua aula também, professora Kedma? Ela também acompanha, responde, participa. Tem gente que não está no chat, mas vai lá e comparece ao canal do YouTube, né? Então, um abraço aqui para a Carmélia, né? Ela deve estar na escola agora pela manhã e assiste à tarde, mas ela responde todas as perguntas. Então, forte abraço para você, querida. O tema de hoje, já trabalhamos ele aqui algumas vezes e vamos estar retomando, vamos rever, lembrando que todos os conteúdos, tanto na minha aula quanto na de matemática, além da gente estar trabalhando aqui, o teu professor vai trabalhar com você em sala de aula, com o material do Aprender Sempre, que você já recebeu. Se não recebeu ainda, não se preocupe não, que está chegando, tá? Todo mundo vai receber esse material e vai usar o que está aprendendo aqui. Teu professor em sala de aula também vai trabalhar e você vai conseguir fazer ali os exercícios de uma forma, como diz a professora, bem docinha. A professora Kedma sempre diz, né, que a aula está um docinho, pronto, e vai ser assim que vai ser a aula de hoje também. O nosso tema é verbete. Ah, professora, eu já sei, a senhora trabalhou, eu já aprendi, ótimo. Mas tem gente nova chegando que pode dizer, não estou lembrado desse nome, o que significa, o que é, não se preocupe. Vamos trabalhar um pouquinho sobre verbete hoje. E eu creio que você vai entender. Durante a semana, vamos continuar esse assunto, sempre aprofundando um pouco mais. E fiquem atentos, que daqui a pouco vai ter perguntinhas para vocês. Então, já fiquem aí apostos. Então, o que é um verbete? Vamos explicar agora. É um texto de caráter informativo, destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Você que está em casa,
costuma usar o dicionário? Sim, professora, eu costumo. Às vezes na escola a professora passa uma atividade para a gente consultar o significado das palavras, ou quando eu estou lendo um livro, eu encontro uma palavra que eu não conheço e eu busco no dicionário, perfeito. Sabe aquelas frasezinhas que estão após a palavra ali no dicionário, as explicações? Justamente elas são os verbetes. Ficou mais claro agora? Acredito que sim. E para que a gente usa o dicionário? Não é justamente para isso? Para ver o conceito de uma palavra, o significado. Então, aquele textinho que está ali é o verbete, são os verbetes. Eu acredito que vocês compreenderam. Temos aqui um exemplo. Logo acima, a palavra é aquecimento. Então, é o nome do termo que eu vou pesquisar. Aquecimento. Logo abaixo, geralmente vem a classe de palavras. Você vai encontrar. Pode estar escrito desse jeitinho que eu coloquei aí, por exemplo, substantivo masculino. Ou pode estar abreviado como SM. Se por acaso fosse uma palavra, por exemplo, mulher, teria substantivo feminino, SF. Professora, quando tiver a sigla, só as letrinhas, como eu vou saber o que significa? Você que usa o dicionário, eu te prometo na próxima aula traseira, que eu ter trazido hoje, assim, na mão, para você ver, apesar que vai ter na tela. Você vai ver algumas siglas abaixo das palavras, ou entre parênteses, ou no meio do próprio conceito terão siglas, mas essas mesmas siglas, lá atrás no dicionário, tem toda a explicação. Se você encontra SM, vai lá atrás do dicionário, vai estar explicando que SM significa substantivo masculino. E aí pode ser verbo, adjetivo, vai ser a classe das palavras. Logo abaixo vem o significado lá da palavra aquecimento. Produção de calor, aquecimento a carvão, ação, efeito ou maneira de aquecer, calefação. Observem que existem vários conceitos aí. A cada final de frase, quando começa outra frase, já é outro conceito. Vai depender do momento ali, onde eu estou usando a palavra. Por exemplo, aquecimento, eu posso falar do aquecimento global, que é quando o nosso planeta está mais aquecido, mas também eu posso falar de um aquecimento para a aula de educação física. Então, é a mesma palavra, mas pode ter um pouquinho de diferença no significado. Então, o dicionário ele tem essa característica, ele vai dar vários significados para uma mesma palavra. Você aí, me responde no chat. Você tem dicionário em casa? Eu sou de um tempo que todo estudante ele tinha o seu dicionário em casa. Eu sei que na tua escola tem, na biblioteca tem. Se você não visita, tem aquele hábito de visitar a biblioteca, toda a escola, e tem dicionários maravilhosos, dicionários ilustrados, que além das palavras, tem figuras, eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês. Mas você aí me responde, vamos começar a conversar um pouquinho? Sim ou não? Você em casa tem dicionário? Eles têm, professora? Tá aqui meio a meio. Laura Martins disse que sim, Pedro também, Vitor já disse que não. Só lembrando, quando a gente fala de dicionário, existem as versões digitais também, tá? É interessante a gente utilizar o formato impresso, mas existem os formatos digitais, onde você baixa lá e tem acesso ao dicionário. Ela está lendo os meus pensamentos, que quando ela terminasse de falar a interação, eu ia dizer isso. Estamos super aqui antenadas, isso mesmo. Hoje em dia tem a facilidade da internet e a pessoa, por exemplo, você pode colocar lá no site de busca a palavra aquecimento e vão existir várias explicações. Só que no caso, como ela falou, a professora falou, de baixar um dicionário mesmo ou o manual, você vai ter aquele trabalhinho de procurar em ordem alfabética, aí você diz, eu não quero ter trabalho, mas esse trabalho te ajuda, viu? Às vezes a nossa mente fica um pouquinho preguiçosa, não é? Tá tudo tão fácil. Há um tempinho atrás, eu não vou dizer muito não, para não revelar a idade, a gente sabia o telefone de todo mundo de cor, porque não existia agenda de celular, não é? Mas, hoje em dia, como tudo está ali na agenda, às vezes a gente não sabe nem o nosso, professora. E tem um detalhe aí, quando você fala da questão impressa, quando a gente não sabe escrever a palavra, fica ruim de achar o significado no formato digital. Já na versão impressa, não. Você pensa na palavra e já consegue encontrar. Até precisa procurar um pouco mais. Só que, se você não souber, se você não tem hábito de leitura, por exemplo, e não souber escrever a palavra correta, não vai adiantar você ter a versão digital.
Muito bem. A professora está tirando nota 10 em português, Estou atenta não é? aos verbetes. Ela vai passar de ano, pode ter. Estou Mas eu não atenta. quero que ela passe de ano, não, para ela não ir para o sexto. Eu preciso que ela fique no quinto, né? Então eu vou dar um jeitinho de segurar ela no quinto ano. Não se preocupem, não. Vou passar uma prova final de ano bem difícil para ela ficar comigo no quinto ano aqui. Senão ela vai para o sexto, gente. Aí o ano que vem eu vou ficar só se eu passar junto. Ela me aprovar em matemática, a gente vai todo mundo junto para o sexto ano, junto com vocês. Mas isso é assunto para outras aulas. Outro momento a gente negocia isso. Também podemos dizer, pessoal, que verbete são o conjunto de sentidos que uma palavra possui. Então, vamos dar aqui um exemplo, vê só. Se eu falar para você agora manga, você pensou em quê? Alguém aqui fez assim para mim, eu não vou dizer quem foi, não vou dizer que foi Vanessa não, tá certo? Então alguém fez assim para mim, ela já pensou naquela fruta maravilhosa. Gente, uma manga rosa, meu Deus, é muito cheirosa, né? Muito saborosa. Mas se tiver alguma costureira ou um alfaiate nos assistindo, provavelmente ele pensou o quê? Na manga de uma blusa, na manga de um vestido. E se tiver, vou falar baixinho que é para ninguém escutar, só eu e você, tá certo? É segredo. Sabe aquele colega de sala que sempre faz uma gracinha? E ele faz que todo mundo fique mangando do outro. Quando a gente fala manga, eita, quem foi que estava mangando de quem? Quem foi? Quem foi? Então, observem, uma única palavra tem tantos significados. Então, se você vai lá e bota manga, vai estar o verbete falando sobre a fruta, falando sobre a peça de roupa e, dependendo do dicionário, pode até falar sobre os engraçadinhos, né? Que gostam de dar aquela risadinha do outro com respeito, tá, gente? Cuidado para não ser bullying. Brincar é uma coisa, fazer bullying é outra, se liga aí. Mas compreendem, uma única palavra tem tantos sentidos, então verbete é isso, é o conjunto de sentidos de uma palavra. Essa imagem que vocês estão vendo, vocês conhecem muito bem. É um site livre, uma enciclopédia livre. Ela está na internet disponível e geralmente você estudante, quando o teu professor passa aquela pesquisa, geralmente esse é o primeiro site que aparece. Eu aí coloquei aquecimento global, então o primeiro site que aparece lá na lista é esse aí. Só que as informações são muito boas, mas tenham cuidado. Por quê? Essa enciclopédia livre é alimentada pelos próprios usuários da internet. Então, às vezes, uma informação não está correta. Então, é importante você achou a pesquisa aí, joia. Confere as informações em outro também, aí vai enriquecendo ainda mais o teu trabalho e você vai aprendendo muito bem. Mas por que eu trouxe essa imagem? Ela vai abrir novamente para vocês perceberem. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu creio que sim. Não vão ler, não se preocupem. Eu sei que a letra está miudinha, não se preocupem não. Mas observem que no meio do texto existem algumas palavras na cor azul. Dá para vocês perceberem isso? Se não estiver conseguindo perceber, quando acabar a aula, escreve lá aquecimento global. Você vai ver esse site aparecer. E essas palavrinhas em azul, quando você passa o mouse ou aquele cursorzinho, que é aquela setinha branca que aparece na tela do teu computador, quando a gente coloca em cima, já abre uma caixinha também lá, o verbete deles, a explicação do que significam, às vezes te direciona para outro local para a tua pesquisa ainda ser mais completa. Então, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Isso aí é uma enciclopédia virtual e livre, todos podem ter acesso. Professor, o que é enciclopédia? É como que fosse um dicionário, só que ela, em vez de estar só palavras, assim, explicando frases simples, tem textinhos mais assim explicativos, vem ilustrações, então a tua pesquisa fica mais fácil de você entender. Isso aqui, ó, é como a gente encontra na internet. Se você for pesquisar a palavra, eu peguei aquecimento para vocês verem de várias maneiras como a gente encontra. Aí aqui tem, ó, aquecimento, é a derivação masculina do singular do aquecer, mostra como se separa. Sabe aquela atividade que a professora passa para a gente separar? Acho que no 5º ano já nem tem tanto isso. Mas quando você vai escrever um texto e na linha não dá, como você vai saber a hora certa de cortar a palavra? O dicionário mostra, se você tem dúvida, ele vai te ajudar nisso também. Aí aqui, ó, substantivo masculino. Veja que nesse dicionário aí não veio a sigla, S.M. Veio realmente a palavra escrita, substantivo masculino. E aí nós temos 3 definições. A primeira, ato ou efeito de aquecer ou de aquentar. Número 2, equipamento ou sistema térmico para aquecer casas. 3, conjunto de exercícios que preparam o organismo para uma atividade física mais intensa. Observem que todos 3 são em contextos totalmente diferentes.
É como eu falei aqui, depende quando eu vou usar a palavra. Por exemplo, no número 1, efeito de aquecer. Então, tá ficando quente, tá calor, tá aquecendo. Quando chega no segundo, já fala num equipamento de aquecer. Aqui no Nordeste, no Recife, a gente não tem essa questão de aquecedor em casa, né? Mas em lugares muito frios, ao invés das pessoas terem ar-condicionado, que é para esfriar, tem um aparelho similar que é para aquecer, porque lá é tão frio que é abaixo de zero. Pense num congelador, mora dentro de um congelador. Então, eles precisam de um aquecedor. E no número 3, fala de um conjunto de exercícios para preparar você para a atividade física. Professora Kedma, que gosta, sabe, de malhar, de fazer exercício, tem aquela vida saudável, isso é verdade, viu, gente? Não é, esse bilhete é de verdade, não é mentira. Ela tem essa vida realmente, ela é bem ativa. Ela não já vai chegar, né, professora? Quando a senhora vai treinar, não já começa treinando, tem que ter a o gente faz o aquecimento primeiro para depois começar de fato. Então, está justificado, viu, gente? Aqueles biscoitinhos que ela fala na aula, os salgadinhos, porque depois ela queima tudo lá no treino dela. Isso não aplica-se a mim. Então, vamos lá. Os verbetes são encontrados geralmente em onde, professora? Olha aí, ó, o dicionário e as enciclopédias. Eu acho que se tiver algum adulto nos assistindo, ele vai dizer, eita, eu conheço essa coleção aí de enciclopédias. Nas escolas tinha, muitas casas, nas estantes tinham, não só de enfeite. Vocês acreditam, por mais incrível que isso pareça para vocês, que no tempo dos pais de vocês, os pais de vocês ainda não, que já são uma geração bem jovem, mas dos avós de vocês, ou até de alguns dos pais de vocês, não tinha internet para fazer pesquisa de trabalho? É isso mesmo, não era só sentar na frente de um computador, de um celular, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, não. Tinha que buscar as informações nos livros, dava trabalho, viu, gente? Tinha um pouquinho num livro, um pouquinho no outro, e um pouquinho no outro. E quem não tinha essas coleções de enciclopédias em casa, tinha que ir na biblioteca, passava a tarde inteira lá sentado, copiando. Tinha biblioteca que tinha máquina de xerox, mas tinha outras que não tinha. Então, era tudo, ó, escrevendo, mas tinha uma vantagem, viu? Como a gente estava lendo, estávamos também aprendendo. Hoje em dia tem gente, né, que pesquisa na internet e nem lê o que está escrito. Isso não é bom, tá, estudante? Use a tecnologia a seu favor. Você ganha tempo com a pesquisa, então vai ter mais tempo para ler, para pesquisar em outras fontes e aumentar o teu conhecimento. Existem também as enciclopédias ilustradas. São essas aqui, ó. Tem o textinho, tá vendo? Tem ali, ó, mico-leão dourado. Aí tem a foto ali do bichinho, então você está aprendendo sobre ele e também está vendo ali a imagem. Também nós temos, vocês encontram dicionários nesse formato aqui. Se a tela puder abrir, eu agradeço. Isso, obrigada. Aí tem aí, ó, uma coisa interessante, ordem alfabética. O que é ordem alfabética? Quinto ano, a ordem do alfabeto, que começa com a letra A. Então, eu não vou procurar a palavra aquecimento lá no final do dicionário, como também não vou procurar a palavra zebra no início do dicionário. Então, é a ordem alfabética. Aí aqui, ó, forma simples e breve, tem separação silábica, como eu disse, classe de palavras. Vocês estão percebendo aí, dá para vocês visualizarem, após a palavra dormir, que já está separadinha, tem um V, a letrinha V de vaca e um ponto. Isso quer dizer que a palavra dormir é um verbo. Ô, professora, não sabe, como é que eu vou saber disso? Eu já te disse. Lá no finzinho do dicionário vai ter todas as siglas de um lado e o significado do outro. Professor, isso dá um trabalho, mas é aí. Nunca vi ninguém construir uma casa sem botar lá tijolo, cimento, tem trabalho. Mas depois vale a pena. Se esforce, se dedique, seja um estudante interessado, que você vai ver que vai valer muito a pena. Aqui é só a foto de um dicionário da folhinha, tá certo? Um dicionário comum, perceba, ele não tem ilustrações, os textos são bem curtinhos, mas só que não só existe esse tipo de dicionário, não, tá certo? E se vocês pesquisarem direitinho, estudarem, vão ter um futuro, ó, maravilhoso. Mas, preparando a aula, eu falei tanto em aquecimento, que eu disse, bora falar um pouquinho de aquecimento global? Vamos dar um pulinho ali em ciências, vamos dar uma passeada. Querem passear comigo? Como diz a professora Kedma, vamos embora. O que é aquecimento global? Para preparar essa aula, o que foi que eu fui buscar? Os verbetes, dicionários, enciclopédias, tá vendo? Uma coisa complementa a outra. E o que foi que eu achei sobre aquecimento global? O aquecimento global, ele refere-se ao aumento anormal
da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Está aí o nosso planeta, lindo, maravilhoso, só que olha como é que ele está se sentindo. Só em olhar essa imagem dá uma falta de ar em mim, um sufoco, uma quentura. O aquecimento global não é aquele aumento normal, aquele aumento médio, não é que tem, é uma coisa fora do normal. E na aula vamos bem assim, de forma sutil, pincelada, ver por que isso está acontecendo. Essa imagem não é real de estar pegando fogo dessa forma, mas a sensação que nós temos e as consequências que estamos vivendo é praticamente isso aí que está acontecendo com o nosso planeta. Vocês sabem que o nosso planeta, visto de fora, ele é azul, por conta, né, dos oceanos, a água, mas olhe a camada aí, o calor que está o nosso planeta. Concorda comigo que está calor? Dá aquela chuvadinha, refresca, daqui a pouco, às vezes até chovendo está abafado. Você em casa pensa assim, como é que está o tempo aí na sua casa? Diz pra gente, está chovendo. Quando eu vim, até a metade do caminho estava chovendo, da metade do caminho diante abriu aquele sol maravilhoso, que Recife está assim, está indeciso, né? Ele não sabe se quer chuva, se quer sol. A nossa cidade ela é bem, assim, indecisa. Hora chove, hora sol. Como é que está aí na sua casa agora? Sol, chuva, nublado, participa aí com a gente. O aquecimento global, gente, ele designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico. Eu, particularmente, acredito que sim, pode ser que 100% não, mas uma grande porcentagem de culpa é nossa, e vamos ver daqui a pouco por quê, o que é que o ser humano está fazendo para contribuir com esse aquecimento global, mas entre os cientistas ali há uma divergência. Uns acham que sim, outros acham que não. E quem sou eu para discutir com cientista, não é? Vou ficar aqui dando minhas aulinhas, que é o melhor que eu faço. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas para a maioria dos cientistas, olha, a maioria pensa assim, ó, com as práticas humanas, realizadas de maneira não sustentável. Já falamos um pouquinho isso aqui, sei que vocês no 4º ano também viram sobre sustentabilidade. O que é isso? Eles fazem sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente e precisamos sim usar os recursos naturais. Concordam comigo? Precisamos da madeira, precisamos da água, precisamos de frutas, verduras, enfim, precisamos da natureza, mas temos que usar de maneira sustentável. Por exemplo, se eu posso levar o meu copinho na bolsa, para que eu vou deixar o copo em casa e ficar usando o copo descartável toda hora, sabendo que aquele plástico pode ser que vá para o meio ambiente e vai causar ali um problema nos rios, nos mares, matar alguns animais que confundem o plástico com o seu alimento. Só o fato da gente jogar o lixo no chão, já estamos agindo de maneira não sustentável. Poucas pessoas, você em casa, você separa o lixo, tem aquele lixo que realmente tem que o caminhão do lixo levar, mas tem aquele lixo que pode ser reciclado, como papelão, plástico, não é, latinhas. Na sua casa tem essa separação aí do lixo, já é uma maneira de ajudar o meio ambiente. Então, o ser humano ele tem um papel fundamental para que a natureza, para que o nosso planeta ele continue tendo vida. Não é porque se continuar do jeito que está, alguns animais... Lembra que trabalhamos aqui, animais extintos em extinção? Alguns animais já foram extintos. Professor, o que é que tem a ver isso com animais? Gente, se o ser humano faz queimadas, se o ser humano desmata, acaba com as árvores, se o ser humano polui os rios, como que os animais vão conseguir sobreviver? Então, muitos realmente já deixaram de existir e outros estão correndo esse risco. Então, depende de você, depende de mim fazermos a nossa parte. Assim, vejam só, formas de degradação ao meio natural como poluição, queimadas, desmatamentos, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. Você aí, estudante, costuma pegar trânsito, ou para ir para a escola, ou para ir ao médico. Se você mora perto da escola e não pega trânsito, você percebe o engarrafamento. Será que se as grandes cidades, não só no Brasil, no mundo todo, se preocupassem com o transporte público de qualidade, será que as pessoas não deixariam seu carro em casa?
e andarinho de ônibus, de metrô. Então, é preciso que haja um pensamento coletivo no que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida, tanto para a gente e o que reflete, porque a gente, às vezes, quinto ano, pensamos assim, o meio ambiente é a floresta amazônica, é a Mata Atlântica. Você faz parte do meio ambiente. Nós, seres humanos, fazemos parte, é um conjunto. Quando mexe com um, afeta todo mundo. Mas, professora, a gente precisa da madeira. Não vai mais desmatar? Sim, mas existe o reflorestamento. Empresas que, ao tirarem uma árvore da natureza, fazem o plantio de mais 3, por exemplo. E você, estudante, pode ajudar muito, sabia? Como? Você sabia que existem cadernos, agendas, que são fabricados com materiais que já foram usados, que são os materiais reciclados? Cada caderno que você compra, que foi feito com esse tipo de papel, muitas árvores deixam de ser derrubadas, isso mesmo. Escreveu de um lado da folha, amassou, joga fora? Não, escreve do outro lado. Além de economizar para os teus pais estarem comprando e comprando caderno, você também está ajudando o meio ambiente. Olha aqui que cena mais triste. Não é um local que foi desmatado. Gente, isso influi no clima, porque as árvores, elas servem como se fosse um ventilador, vamos falar assim, para deixar que já passou numa praça, aquele ventinho delicioso. Imagine, todo lugar cheio de praça de árvores, que maravilha. Um lugar que não tem árvore é um lugar abafado, não é? Então isso reflete em toda a natureza. Olha aí, as empresas precisam, não é, fazer isso, porém tem que haver o reflorestamento. Olhe quantos troncos aí foram tirados. Tomara que quem fez isso aí tenha feito o reflorestamento. Olha aí as queimadas. Alguns anos atrás tivemos, não foi, na Amazônia, no Pantanal, e assim um desgaste muito grande, perdas até irreversíveis, não é, para o Brasil e para o mundo. Estamos já caminhando para o final, mas não sai daí não, quinto ano. As consequências das queimadas, de modo geral, são prejudiciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. De forma direta, as queimadas geram destruição ambiental nos biomas e áreas que elas afetam. E elas também emitem gases poluentes e fumaça que causam mal à saúde do ser humano, quando inalados imediatamente. Outras doenças respiratórias podem ser desenvolvidas pelo contato direto com esses gases. Bronquite, sinusite, rinite. Quem tem sabe bem do que eu estou falando, não é? O desmatamento, ele pode contribuir para a intensificação do efeito estufa. Isso ocorre pelo fato de as árvores serem uma das responsáveis pela absorção do gás carbônico, está escrito assim, CO2, tá, gente? É o gás carbônico. Um dos gases que intensificam o efeito estufa. Além disso, as queimadas, um dos processos utilizados no desmatamento, liberam esse mesmo gás carbônico na atmosfera. As árvores também contribuem com o aumento da umidade do ar, controlando o regime de chuvas em determinadas regiões. Assim, a sua retirada influencia no ciclo hidrológico, ou seja, um lugar que tem muita árvore e eu retiro, até a chuva ali vai ser mudada, vai ser afetada. Então, veja que é um ciclo, uma coisa depende da outra. Eu não vou ter tempo de explicar direitinho o efeito estufa, para uma próxima aula eu entro mais detalhado, mas é simplesmente o seguinte, a luz do sol entra na Terra e ela não consegue sair de volta, então ela fica ali presa na atmosfera e dá essa sensação de abafado que a gente sente. Espero que vocês tenham gostado, a aula foi muito boa, a participação de vocês foi maravilhosa. Não saiam daí, toma aquela aguinha que daqui a pouco... Quem será que está chegando? Daqui a pouco ela dá o tchau de vocês. Obrigada, Brielle. E vou passar a bola para ela para convidar e já encerrar a aula. Professora Kedma? É isso mesmo. Uma aula, como sempre, né? Cheia de coisas novas para a gente aprender, mas ainda não acabou. Levanta, se estica, toma uma água, que daqui a pouco tem aula de matemática. Tchau, tchau. Até logo. Tchauzinho, gente. Até a próxima.